Pessoal, tudo bem? Eu vou falar agora sobre a questão da guerra, mais precisamente o que leva alguém a ir à guerra. Então, a gente estuda aí na história guerras, né? Guerra Mundial, né? A Primeira, a Segunda, a gente fala da Guerra do Vietnã, enfim, várias guerras aconteceram na história, mas no século XX existem guerras aí que chamaram mais atenção. Bom, mas o que leva alguém a ir cometer as atrocidades da guerra? Então tem um livro aqui que chama Soldados, que é do Harold Welser e do Son Knetzer, que é de 2014 aqui no Brasil, pela Companhia das Letras, mas lá na Alemanha saiu em 2011, que traz relatos que os ingleses captaram dos alemães, né? Porque quando a guerra estava para terminar, a Segunda Guerra no caso, os ingleses eles montaram campos de prisioneiros com os alemães, e aí começaram a capturar os áudios ali. E aí esses dois pesquisadores aqui fizeram a transcrição disso, né? Começaram a estudar. E eles acharam impressionante assim, a questão de que os alemães, eles relatavam ali as chacinas que eles faziam, por exemplo, de outros povos, como soviéticos, nas mesmas conversas ali que eles estavam tendo sobre, por exemplo, matar porcos, matar cavalos, matar cachorros. Então, para eles, era a mesma coisa. Então era como se os povos inimigos fossem menos humanos que eles. Então a questão da perda de humanidade pelos outros, né? Essa consideração que os alemães faziam era muito forte. Então assim, os alemães eram seres humanos, os outros não eram, né? Então isso poderia justificar ali para eles a questão de poder cometer as atrocidades da guerra, né? Então, o que acontece? Os autores aqui eles falam sobre a questão da ética da guerra e da ética da paz. Então, na guerra você poderia cometer coisas que na paz você não poderia. Então, era uma coisa para se somar a isso. Bom, tem um autor da época, um jurista alemão, Carl Schmitt, que chegou a apoiar o nazismo, ou pelo menos fazer vistas grossas ao nazismo, e depois se arrependeu, né? Então, ele acabou fazendo uma carreira reconhecida, mas ele se arrependia. Aí ele vai estudar, né? Um livro chamado Nomos da Terra, ele vai estudar sobre como que a questão da humanidade era construída, né? Então, assim, desde o século XIX, você tem o surgimento dessa categoria de humanidade, né? E humanidade era sempre aqueles que estavam num nível civilizacional, para a época, mais avançado, enquanto o resto não era considerado humano, né? Ou era menos humano. Então, era uma questão de unir a ideia de humanidade com civilização. Então isso era muito forte, né? E provavelmente isso influenciou também nessa época aí do começo do século XX, das primeiras décadas, né, até a Segunda Guerra Mundial. Enfim, então, o que acontece? Então, muito da violência que era praticada nas guerras era porque os alemães consideravam já os outros povos como menos humanos, né? Tem um escritor da primeira metade do século XX também que trabalha isso, que é o Kafka, né, no livro A Metamorfose. Porque o personagem principal lá no começo, ele acorda, isso é clássico, isso aí muita gente já leu, já sabe, acorda como um inseto, né? E aí o que acontece? Ele não é mais um ser humano. Então quando ele sai, ele tenta sair do quarto, e a família dele o vê, qual é a reação da família? O susto, mas depois uma tentativa de aniquilá-lo, né? Tem uma parte lá que o pai dele, o pai próprio ali do personagem, ergue a sola do sapato, que é uma cena muito forte, para tentar esmagá-lo. E aí ele corre para o quarto, né? Então é uma das cenas ali mais fortes, talvez. Mas o que é isso? É a destruição do outro, né? O outro não é mais do mesmo nível que o seu, né? No caso aí, né? Nessa questão da destruição. Então Kafka, ele trabalhou isso, né? E se a gente pegar aqui na Argentina, tem um escritor, Ricardo Piglia, tem um livro chamado Respiração Artificial. Na segunda parte, lá um dos últimos diálogos, ele coloca ali o Kafka com o jovem que ele encontra lá nas primeiras décadas do século XX, né? Na verdade, lá no comecinho do século XX, que é o Adolf Hitler, jovem, né? Então é uma ficção, para ficar bem claro. Então, supostamente, ali alguém encontrou cartas onde o Kafka relatava diálogos com Hitler. E aí, dessa forma, os dois, né, travando esse contato, o Kafka vai se assustar com as ideias muito radicais daquele jovem, mas isso teria ficado na cabeça do Kafka para escrever as suas ideias ali depois, né? Então essa ideia da destruição do outro
essa ideia de destruição do outro era muito forte nas primeiras décadas do século XX, mas por quê? Baseado, talvez, nesse ideal de que existia uma humanidade para aquele que ia para a guerra e para aquele que ele ia enfrentar, não existia mais, né, essa humanidade. Então, para ficar bem claro, esse diálogo aí, do Hitler ali do Kafka, é uma coisa sugerida pela ficção, né? Está lá na ficção só, né? Mas que mostra, né, um pouco aí dessa ideia, né, que ela já foi pensada, né? Então, assim, então, basicamente era isso, tá? Que eu tinha para falar. Então, obrigado.